Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 18. Isaías, capítulo 43 e o versículo 18. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que não é para mim e você, meus irmãos, se lembrar das coisas passadas, meus irmãos, nem tão pouco das antigas, meus irmãos, porque o que passou na minha, na tua vida passou, meus irmãos, porque Deus hoje está escrevendo uma nova história na minha, na tua vida, meus irmãos, porque enquanto você estava chorando, meus irmãos, Deus ele já estava escrevendo, meus irmãos, uma nova história na minha, na tua vida, meus irmãos, porque Deus é fiel, meus irmãos, Ele viu que eu e você passou, meus irmãos, Ele viu que eu e você passamos e nós não desistimos da presença dele, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que ele hoje está escrevendo uma nova história na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Ele viu, meus irmãos, que você sofreu e nós suportamos, meus irmãos. E nós não desistimos dele, meus irmãos. E é por isso que hoje, meus irmãos, nessa tarde, demos aqui para dizer, meus irmãos, que ele já está escrevendo uma nova história na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque o que passou, passou, meus irmãos. E hoje tome posse, meus irmãos, de uma nova história na tua vida, meus irmãos. Tome posse, meus irmãos, de uma coisa nova na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque Deus hoje está fazendo uma coisa nova na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Deus ele é justo, meus irmãos. E Ele hoje está escrevendo uma nova história na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque o que passou ficou para trás, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, Deus está escrevendo uma nova história, meus irmãos, na minha, na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E tome posse, meus irmãos, do novo da parte de Deus na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque está chegando algo novo da parte de Deus para mim e para tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Ele é justo. E só até aqui, meus irmãos. For pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham uma ótima tarde.